Olá, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. E agora a gente vai fazer aqui a leitura para vocês arianos, arianas, não somente vocês que têm o signo solar em Áries, mas também a sua Vênus, seu ascendente ou até mesmo a sua Lua, tá bom? Como eu disse da outra vez, né, esses vídeos são leituras coletivas, gerais, então não precisa forçar nada, adapta para sua realidade aquilo que fizer sentido, beleza? Então vamos lá começar aqui tirando uma carta para vocês de energia para esse momento atual, né, essa semana, esse período aí. Então, viraram duas cartas aqui e eu vou aceitar. Por quê? Por que eu tô rindo, gente? É porque eu tentei gravar antes de agora, né? E aí me veio a carta da sacerdotisa da outra vez. Só que aí eu tive um problema aqui na gravação e aí eu tive que descartar e começar de novo. E eu fiquei pensando, será que vai sair a sacerdotisa? E assim, não veio só a sacerdotisa de novo, tá? Veio também a lua. E isso aqui já é um combo muito interessante de energia. Porque a sacerdotisa com a lua aqui, elas já falam muito sobre... Elas se potencializam, né? Porque a sacerdotisa ela é regida pela lua, né? Se a gente puder assim dizer, né? Você vê que ela tem a triluna aqui, o símbolo da triluna na cabeça. E aí a gente tem a própria carta da lua, né? E ambas as cartas vão falar muito sobre inconsciente, sobre ilusões, sobre intuição, né? Intuição, na verdade, é a palavra-chave que une as duas cartas, né? E aí elas meio que vão se especificando quando a sacerdotisa vai falar para você ouvir as suas próprias intuições, mergulhar em si mesmo. E a carta da lua vai falar sobre um mergulho em si mesmo, mas também vamos olhar a realidade, não vamos também confiar apenas na nossa intuição e deixar que a nossa visão fique nublada por percepções que são equivocadas nossas. Então, como vem essas duas cartas aqui, eu já posso dizer para vocês que esse vai ser um período, né, essa semana. Eu tô falando essa semana, né, mas eu ainda tô decidindo. Provavelmente eu já devo ter falado isso lá no Instagram, mas provavelmente a gente vai ter leituras quinzenais e não semanais, né? Mas fica aqui, se for na semana, se for na quinzena, adapta aí pra sua realidade de quando você vê esse vídeo também, né? Que pode ser fora da época de onde eu publiquei, tá tudo bem, porque essas leituras também são atemporais, né? A gente delimita um tempo, mas muito mais por uma questão que é preciso fazer isso, né? Mas o momento que você cair aqui, esse é o momento certo para você receber essas mensagens. Mas voltando aqui para a sacerdotisa com a lua, então assim, vai ser uma semana também extremamente espiritual, caso você tenha uma crença, né, na espiritualidade, ou alguma crença que seja além da matéria, por assim dizer. Uma semana que você vai precisar mergulhar e confiar muito, exercer a sua fé, talvez me venha aqui à mente, né, talvez existam alguns desafios nessa semana que vão testar a sua fé, que vão testar a sua capacidade de crer na esperança, de crer na continuidade de um momento bom, né? Mesmo que você esteja vivendo um período turbulento, porque quando a gente tem a carta da lua aqui, ela vai falar sobre aquilo que é oculto, ela vai falando sobre coisas que estão ocultas vindo à tona, trazendo as nossas sombras, sabe? Que podem estar nublando a sua visão, ou até mesmo impedindo você de caminhar de uma forma mais segura. É como não só apenas isso fosse cair por terra, mas você mesmo, com essa energia da sacerdotisa, fosse angariar uma coragem interior para encarar essas sombras, para encarar aquilo que talvez seja difícil, que esteja lá no seu passado, que esteja até mesmo no seu inconsciente, mas que está ali meio que guiando a sua vida, né? Me veio uma frase do Jung, né, o pai fundador da psicologia analítica, né? Eu não vou me lembrar a frase exatamente, mas era algo como enquanto você não olhar para o seu inconsciente, ele irá reger a sua vida e você chamará isso de destino. É alguma coisa nesse sentido. O que ele quer dizer, né? Enquanto você não olhar para aquilo que está lá dentro de você, que está talvez não resolvido, mal resolvido ou até mesmo ignorado, isso vai continuar influenciando a sua vida, você não vai perceber porque é a nível inconsciente, e você vai chamar isso de destino. Você vai dizer que essa é a sua vida e tem que ser assim. Quando na verdade não. Às vezes essas coisas existem para serem transformadas, né? Acolhidas, né? Eu não gosto muito da ideia de eliminar as nossas sombras. Na verdade a gente tem que transmutar, né, essas energias, acolher, porque se elas estão lá existe um motivo, né? O próprio Jung vai falar que a sombra ela não é apenas um sinônimo de algo que seja negativo, né? É na nossa sombra que ele vai dizer que reside a nossa criatividade e coisas e potencialidades, né, que possam vir à luz, né, que possam sair ali do escuro
e vir à luz e possam ser transformadas em algo que seja benéfico, positivo, não só para si, mas para os outros. Então, assim, é uma energia muito espiritual, é uma energia de... Você está confiando na sua intuição? Porque me vem assim, você está ouvindo a sua intuição? Você sabe que você tem uma intuição, que você pode ouvir a sua intuição, de que você pode sentir, às vezes, sabe quando você sente, eu devo fazer isso, não devo fazer isso, e aí você fica meio assim, não, vou confiar no que a fulana está dizendo e não naquilo que eu estou sentindo. Aí você vai lá e faz e você fica assim, eu deveria ter ouvido aquilo que eu estava sentindo, sabe? Tem um pouco disso, mas ao mesmo tempo é até mesmo essa ideia de fazer uma diferenciação. Porque, não sei vocês, né? Mas a nossa voz da intuição às vezes fica muito confundida com as nossas vozes do medo, com as nossas vozes de outras pessoas que são referências na nossa vida, como pai, mãe, responsável, um namorado, uma namorada, alguém que tenha uma certa influência na nossa vida. E aí às vezes a gente acaba angariando essas vozes que não são nossas, são de outras pessoas, e trazendo isso como se fosse uma verdade absoluta. Então, você precisa mergulhar em si mesmo com a sacerdotisa, na intuição, para ali, com a lua, separar o joio do trigo, sabe? O que é a minha voz da intuição e o que é do outro. E o que é o medo falando, o que é a autossabotagem falando, pra gente poder ouvir essa voz interna que tá querendo sempre guiar a gente para caminhos melhores, tá bom? Mas vamos aqui ver se o tarô vai continuar nessa energia. Vamos tirar aqui logo as cartas. Primeiro, uma carta de prioridade para vocês, arianos, nesse momento. O que deveria ser uma prioridade? A gente tem a carta aqui do Diabo, que vai continuar falando sobre coisas ocultas vindo à tona, tá? Mas vamos ver aqui mais. Agora uma carta de desafio. Carta do carro, aqui. E agora, por fim, uma carta de conselho. Olha só, a gente tem uma outra carta com uma certa dose, né? Na verdade, essa aqui é bastante de introspecção, né? Que a gente tem aqui o eremita como conselho. Vamos lá. Carta do diabo vindo como desafio do momento. Isso já traz uma noção daquilo que eu estava falando sobre o oculto vindo à tona, coisas caindo por terra, ilusões caindo por terra, porque a carta do diabo é a carta que vai falar sobre máscaras, né? Sobre a gente, às vezes, colocar máscaras para se sentir aceito em certos ambientes, em certos locais, mas aqui, nesse momento, isso cai por terra, né? É a prioridade, na verdade. Então, você precisa se lançar nessa busca da sua própria essência, mas assim, eu não posso deixar de falar, tá? Mas talvez até mesmo a máscara de outras pessoas que estão ao seu redor caindo por terra, né? E assim, como eu falo, é sempre uma leitura terapêutica, então eu não estou fazendo previsão. O que eu estou dizendo é que talvez você possa ficar um pouquinho mais alerta, um pouquinho mais observador, e é isso, a sacerdotisa já pede isso aqui também. Observa mais suas relações, observa mais com quem você está junto, se essa pessoa está junto de você mesmo de verdade, porque ela gosta de você, ou se ela está junto por interesse, ou se ela está junto por conveniência, ou se ela está junto até mesmo por inveja. Isso acontece, né? Infelizmente. Então, assim, perceba, observa mais, né? Porque como a gente tem esse combo aqui de sacerdotisa com a lua, me vem na mente também, né? Talvez uma ideia de certa falsidade, pensando aqui com o diabo envolvido nessas relações que talvez não estejam sendo tão saudáveis assim quanto você imagina, ou até mesmo relações que precisam ser revistas, tá? Porque como a gente tem aqui como desafio a carta do carro, que é uma carta que vai falar sobre velocidade, sobre ação, sobre movimento, sobre autoconfiança, sobre você confiar no seu taco, sobre você confiar em si mesmo. Então, assim, já me fala que talvez exista até algumas relações que estão minando sua confiança. É aquilo que eu falei ali na voz da intuição, quando a gente estava falando sobre a lua, a ideia de que talvez você quer ouvir sua intuição dizendo faz isso ou não faz isso, mas você está se sentindo mais para baixo, se sentindo até mesmo ansioso, porque é uma carta que vai falar sobre velocidade, então eu acabo interpretando às vezes como ansiedade também, de querer prever ali, né, as preocupações, aquilo que precisa ser feito. Só que assim, tem aqui um cuidado de algo tá minando sua confiança, que pode ser interna, tá? Autossabotagem, eu falei isso antes, mas também me vem um pouco das relações, assim. Olha muito para suas relações. Vamos lá. Olha muito para suas relações, porque talvez tenham coisas que precisam ser revistas nessas relações que não estão sendo boas para você, que estão tirando sua confiança, que estão tirando a sua capacidade de acreditar em si mesmo, nas suas potencialidades, né? Às vezes aquelas amizades ou aquelas relações familiares, aí no caso, né, aspas, né, são relações familiares que existem,
mas que às vezes não são tão saudáveis, colocam a gente para baixo, não levantam a gente. É claro que nem todo mundo é obrigado a apoiar ou a concordar com aquilo, porque nem todo mundo tem a mesma visão de mundo que a gente. Mas assim, deliberadamente ficar colocando você para baixo, sabe, puxando seu tapete, aí já é uma escolha não saudável que essa pessoa tá fazendo nessa relação com você. Então, assim, toma cuidado, tá? E por que eu afirmo isso com muita propriedade? Porque como conselho veio a carta do eremita. Lembra que eu falei de introspecção? Então, assim, a gente tem sacerdotisa com eremita aqui. Duas cartas bem pra dentro, bem invernais, bem introspectivas. Então, assim, como conselho, o eremita tá falando, sai de cena. Sai de cena, não evita certos convívios, relações compulsórias, né, convívios compulsórios, né? Tem um termo que eu gosto bastante, que é a ideia da distância saudável. Tem certas relações familiares, ou até mesmo de amizade, que a gente não tem como muito se furtar, né? Porque talvez seja um círculo de amigos, né? Que você é amigo de X, mas o outro fulano lá é meio amigo e tá junto. Mas assim, coloca uma distância saudável com essas pessoas. Você não precisa ter uma relação de intimidade extrema. Na verdade, até digo pra você, toma cuidado, tá? Porque não são pessoas, talvez, para uma parcela das pessoas que estão vendo aqui, de arianos e arianas, talvez existam algumas relações assim que você não deva nem contar muita coisa, tá? A sacerdotisa tá me falando aqui de novo. Toma cuidado com aquilo que você tá contando pros outros. Às vezes silencia. Silenciar é melhor. Porque a gente não sabe... Não é porque a pessoa vai ativamente fazer alguma coisa para poder te derrubar. Mas às vezes a própria inveja, até a própria recalque que essa pessoa tenha, já manda ali uma energia, já manda ali, sabe, uma relação que não vai ser boa. E aí o eremita tá falando aqui, toma cuidado, se resguarda, recolhe-se, né? Às vezes trilha um caminho que talvez, entre aspas, seja mais solitário, mas é um caminho mais saudável, porque aí você consegue escolher quem vai estar junto de você. E não qualquer pessoa. Nem todo mundo é digno de caminhar junto da gente, né? A gente precisa saber eleger também aquelas pessoas que vão estar lá segurando a nossa mão. Segurando a nossa mão de verdade, tá? Não é ficar segurando ali na primeira situação de dificuldade que você passe, essa pessoa solta a sua mão, tá bom? É uma leitura bem direcionada aqui, me parece, né? Tem muita essa energia de relação, de intuição, de introspecção, né? E tá tudo aqui dentro desse combo. Acho que é isso, arianos e arianas. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários se você se identificou, se você é uma dessas pessoas aí que tá tendo algumas questões, percebendo alguma coisa nas relações que você vem desenvolvendo, né? Ou até mesmo relações mais antigas. Comenta aqui, compartilha esse vídeo. E aguarde que daqui a um tempinho a gente vai voltar para falar isso e vamos ver se essa leitura vai continuar nessa mesma toada que a gente teve aqui hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!